Brasil na Idade Contemporânea. O mundo todo passou por transformações significativas na Idade Contemporânea, e o Brasil não foi exceção. Nosso país começou a Idade Contemporânea como uma colônia portuguesa, e no final do século XVIII não existia ainda o sentimento nacional forjado no território brasileiro. As tentativas de separatismo que existiam aqui eram iniciativas regionalizadas, porque as pessoas ainda não se viam como brasileiras. A independência do Brasil deu-se quando as relações com Portugal tornaram-se insustentáveis e os interesses dos dois lados diversos. O Brasil organizou-se como monarquia, sendo governado por Dom Pedro I e Dom Pedro II. Foi nesse período que o país consolidou-se territorialmente, pois os separatismos foram derrotados de forma definitiva. Um sentimento nacionalista, no entanto, só foi ser reforçado aqui no século XX, principalmente porque era um desejo dos defensores da República que tomaram o poder no Brasil no século XIX. A organização e o desenvolvimento do Brasil foram limitados aos interesses de uma elite formada principalmente por grandes fazendeiros. Isso fez do Brasil uma nação extremamente desigual, e o sintoma claro disso foi o fato de que o trabalho escravo em nosso país ter existido até as portas do século XX. O autoritarismo também se consolidou como uma prática comum da sociedade brasileira. A primeira Constituição de 1824 foi resultado do autoritarismo de Dom Pedro I. As rebeliões provinciais foram esmagadas pela força. A República instaurou-se por meio de um golpe e teve o autoritarismo como elemento central ao longo da sua existência, estando presente em diversos governos. Ao final do século XX, o Brasil retomou o caminho da construção de um país mais democrático, promulgando a Constituição mais avançada de nossa história e promovendo tentativas, ainda que tímidas, de inclusão de grupos historicamente marginalizados. Olá, me chamo Vitória e estarei falando um pouco sobre o governo Sarney e o governo Collor. Governo Sarney. Com a morte do presidente eleito Tancredo Neves em 15 de abril de 1985, seu vice, José Sarney, tomou posse. Ele foi o primeiro civil a tomar posse do governo presidencial após os anos da ditadura. Sua posse não foi muito bem vista porque ele apoiava de forma direta e indireta a ditadura militar, além de votar contra o pedido de eleições diretas. Apesar de tudo isso, em maio de 1985, José Sarney sancionou um pacote de medidas redemocratizantes que incluíam o direito de votos para os analfabetos, as eleições diretas e a maior liberdade para a criação de partidos. Plano Cruzado. Na época, milhares de brasileiros não tinham a moradia e uma boa condição de saúde. Além de conduzir o país para sua redemocratização, Sarney tinha como responsabilidade recuperar a economia brasileira. Para isso, ele lançou o Plano Cruzado. Esse plano decretou o congelamento dos preços, a criação de uma nova moeda, o cruzado, o fim da correção monetária e o congelamento dos salários que receberiam reajuste sempre que a inflação atingisse 20%. O congelamento dos preços foi aos poucos derrubado por produtores e comerciantes. Vários produtos sumiam do mercado e só apareciam de novo mediante o pagamento de ágio. Com isso, o Plano Cruzado se tornou um fracasso. Constituição Federal de 1988. O governo Sarney assumiu como prioridade a convocação de eleições de representantes para a eleição nacional constituinte, que foi instalada em 1987 e era formada pelos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal eleitos em novembro de 1986. Depois de 20 meses de trabalho, a Assembleia Constituinte promulgou, em 5 de outubro de 1988, a nova Carta Magna do país. Pela proteção conferida aos cidadãos, a Constituição de 1988 também ficou conhecida como Constituição Cidadã. O governo de Sarney foi de 1985 a 1990. Até o final do mandato, Sarney não conseguiu acabar com a crise econômica no Brasil e, em janeiro de 1987, o governo chegou a decretar moratória. Agora eu vou falar um pouco sobre o governo de Fernando Collor de Mello. Collor venceu as eleições no segundo turno contra Lula. Durante sua campanha eleitoral, ele tinha como proposta de governo privatizar, ou seja,
vender para a iniciativa privada, empresas estatais, combater os monopólios, abrir o país à concorrência internacional e desburocratizar as regulamentações econômicas, entre outras propostas. O governo teve início em 15 de março de 1990. Na época, o país vivia um período de hiperinflação. No dia seguinte à posse, Collor anunciou um plano de estabilização da economia. O plano bloqueou contas e aplicações financeiras nos bancos, confiscou cerca de 80% do dinheiro que circulava no país, incluindo os das cadernetas de poupanças, e extinguiu a moeda cruzado, restabelecendo o cruzeiro. Com relação a seu projeto de modernizar o país, o governo iniciou um processo de abertura econômica, facilitando a entrada de mercadorias e capitais estrangeiros no país. Também adotou medidas que apontavam para um enxugamento da máquina estatal, a demissão de funcionários públicos e extinção de empresas públicas, fundações e autarquias. A inflação foi controlada por um tempo, mas depois logo voltou a crescer. Depois de 2 anos do governo Collor, começou a surgir na imprensa do país denúncias de corrupção envolvendo o governo e a própria família Collor. A Câmara dos Deputados instituiu uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, uma CPI, em maio de 1992. A CPI era destinada a apurar as denúncias vazadas. Ela apresentou um relatório que incriminava o presidente Collor. O impeachment foi aprovado pela Câmara Federal em 29 de setembro de 1992. A votação dos parlamentares foi de 441 votos a favor e apenas 38 votos contra. Fernando Collor foi impedido de exercer a função de presidente para ser julgado pelo Senado Federal. No dia 2 de outubro de 1992, o vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência de forma interina até 29 de dezembro, que foi quando, durante julgamento no Senado, Collor entregou sua carta à renúncia. Mesmo após a apresentação da renúncia, o Senado prosseguiu o julgamento de Collor, cassando seus direitos políticos por 8 anos. Governo Itamar, de 1902 a 1995. O governo de Itamar Franco, ele tem início no finalzinho de 1992 e se estende até 1º de janeiro de 1995. Lembrando, gente, que o Itamar Franco, ele assume no finalzinho de 92 porque ele era vice do Collor. O Itamar, ele está assumindo porque o Collor sofreu um processo de impeachment. O Collor foi impeachmentado em 1992 e por isso que Itamar Franco assume, porque ele era o vice do Collor. Um dos pontos mais marcantes do governo Itamar Franco foi a estabilização da economia depois de uma década de 1980. Muito difícil, crise econômica, desemprego. O governo Itamar Franco começa a dar um novo rumo para a economia do Brasil, porque nesse governo vai ser criado o famoso Plano Real, a moeda que está no Brasil até hoje. O Plano Real foi criado na época pelo sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que era ministro do governo Itamar Franco. Outro ponto importante do governo Itamar Franco acontece em 1993, o plebiscito, para escolher a forma e o sistema do governo no Brasil, como já tinha previsto a Constituição de 1988, e esse plebiscito aconteceu em 1993. Esse plebiscito, nessa consulta da vontade popular, mais de 30% das pessoas não compareceram. Primeiro ponto, nesse plebiscito, você tinha que escolher entre república e monarquia. 66% ou mais foram para a república e apenas 10% votaram aí para a monarquia. O outro ponto para ser resolvido nesse plebiscito era manter o presidencialismo que já existia ou mudar para parlamentarismo. Teve algum momento da história que a gente já viveu um parlamentarismo? Sim, é claro que nossa república, a parte dela foi presidencialismo, mas a gente vai ter um curto período de parlamentarismo que foi de 1961 até 1963, lá durante o governo de João, mas tirando isso foi um governo presidencialismo.
o Plano Real devido ao sucesso e a própria aliança entre Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Isso contribuiu para Fernando Henrique lançar como candidato a presidente pelo PSDB. Ele se lança como candidato e vence, tanto que depois do Itamar Franco, quem vai assumir a presidência do Brasil é Fernando Henrique Cardoso. O governo de FHC, Fernando Henrique Cardoso, de 1994 a 2002. O governo de Fernando adaptou uma política neoliberal, ou seja, diminuiu a intervenção do Estado na economia, privatizou estatais, quebrou o monopólio de refino e exploração de petróleo de Petrobras, incentivou a entrada do capital estrangeiro. A medida mais polêmica do governo de Fernando Henrique foi a política de privatização, vendas às estatais por preço de banana, ou seja, preço baixo. As principais empresas privatizadas foram a CST, Vale do Rio Doce, a Embraer e Sistema Telebrás de Comunicação, entre outros. A inflação foi controlada, porém os juros subiram em decorrência das medidas de valorização do real. Em 1999, ocorreu uma grande desvalorização de moeda brasileira. Essa desvalorização foi, de certa forma, proposital para que aumentasse a exportação. Essa medida fez que a inflação subisse e o governo teve que pagar empréstimo como o FMI para resolver a situação. Outra medida adotada pelo governo Fernando Henrique foram os socorros financeiros, ou seja, o governo enviava dinheiro ou perdoava as dívidas para as empresas que estavam entrando em falência. Como exemplo, podemos citar o PROE, em 1994, em que o governo ajudou os bancos. E em 2002, foi a vez do PROA, onde houve uma ajuda financeira do governo para que as empresas aéreas. O governo Fernando Henrique aprovou uma emenda constitucional que permitiu a reeleição para o cargo de executivo, o que possibilitou a sua reeleição em 1998. Na área social, ocorreu a diminuição da mortalidade infantil, redução do analfabetismo, o aumento da expectativa de vida, a criação de programas de distribuição de medicamentos e a criação de programa brasileiro de combate à AIDS. Em 2001, o país enfrentou uma crise no sistema elétrico devido ao grande período de seca e à falta de investimento nesse setor, o que gerou apagões e racionamento de energia. No final de 2002, ocorreu a eleição presidencial. O candidato José Serra, do PSDB, disputou com Lula do PT. E o candidato Luiz Inácio Lula da Silva saiu vitorioso com 61,2% dos votos. O governo de Dilma Rousseff, do PT, e Michel Temer, do PMDB, se inicia em janeiro de 2011, após derrotar o candidato do PSDB, José Serra, nas eleições de 2010. Dilma se tornou a primeira mulher a ser presidente do Brasil. Dilma foi reeleita em 2014 para o segundo mandato, que se inicia em 2015, mas que termina em impeachment em agosto de 2016. A sua eleição foi um marco histórico, pois era a primeira vez que uma mulher assumia a presidência da República no Brasil. Dilma assumiu o governo com uma economia estável e propôs continuar as políticas econômicas e sociais de seu antecessor. O governo Dilma buscou manter as linhas gerais do governo anterior, dando continuidade aos programas sociais que envolviam construção de moradias populares, expansão da educação pública, distribuição de renda. Em 2013, Dilma lança o programa Mais Médicos, entre outros. Uma das primeiras medidas foi a revisão dos contratos com as fornecedoras de energias,
que gerou uma diminuição na conta de luz. Em 2004, cerca de 3,2% dos domicílios brasileiros não dispunham de iluminação elétrica. Em 2014, esse número caiu para 0,3%. O analfabetismo, que era de 12,8% em 2013, caiu para 7,9% em 2020, entre pessoas de 10 anos ou mais de idade. Em 2002, havia 19 milhões de pessoas subalimentadas no Brasil. Esse número caiu para 3,4 milhões em 2013. Ainda a FAO, programas como o Bolsa Família construíram para esse resultado. No ano 2013, começaram a seguir as primeiras manifestações contra o governo iniciada pelo aumento da passagem de ônibus em São Paulo. Esses protestos se espalharam pelo país, chegando a reunir 1 milhão de pessoas. Em 2014, ocorreu as eleições para presidente, e a disputa ficou entre Dilma do PT e Aécio Neves do PSDB. O segundo mandato de Dilma foi marcado por intensas denúncias de corrupção envolvendo todos os setores da política. O aumento do desemprego atingiu 10,9% da população economicamente ativa. A inflação acumulada de 2015 acumulada chegando a 10,7%, a maior desde 2020. Ocorreu aumento da dívida pública, retração do PIB do Brasil com a queda de 3,8% em 2015, a maior desde 1996. Cresce a insatisfação popular com o governo Dilma. Várias frentes de oposição buscam o impeachment da presidente. Acusada de responsabilidade fiscal, abertura de créditos supremados sem autorização do Congresso e tomada de empréstimos e bancos públicos. Omissões em relação à irregularidade que estavam sendo cometidos na Petrobras. A Operação Lava Jato investigou e denunciou o imenso esquema de pagamento de propina, envolvendo direitos da Petrobras, empreendedores do setor privado e políticos de diversos partidos políticos. O clima político se radicalizou entre grupos a favor e contra o governo de Dilma Rousseff. Milhares de brasileiros saíram às ruas para se manifestar. Sindicatos, grupos estudantis, movimentos sociais protestavam pela continuidade do mandato de Dilma Rousseff. Muitos defendiam a manutenção das urnas. Em abril de 2016, sob a legalização de que a presidente havia cometido crime de responsabilidade fiscal, a Câmara dos Deputados encaminhou o processo de impeachment ao Senado Federal. Em 12 de maio, a maioria dos senadores votou pelo afastamento de Dilma Rousseff da presidência da República. Na mesma data, o vice-presidente Michel Temer tomou posse imediatamente e anunciou um novo ministério. Nesse arco temporal, diversos temas interpõem-se. O movimento pelas direitas já é um dos primeiros e mais significativos, com a abertura política articulada entre civis e militares entre os anos de 1979 e 1985, a população deslumbrou a possibilidade de voltar a exercer o direito ao voto, direito da eleição de seus representantes. Entretanto, o primeiro presidente civil, após o longo período militar, foi eleito indiretamente em 1985. Seu nome era Tancredo Neves, que faleceu antes de tomar posse. José Sarney, eleito vice, e assumiu o cargo exercendo até 1989. O governo Sarney foi um dos mais conturbados na chamada Nova República, sobretudo pelos transtornos econômicos pelos quais o país passou. Todavia, foi durante o governo Sarney que foi reunida a Constituinte para a elaboração da nova Constituição Federal. O processo de elaboração da Carta Constitucional foi encabeçado por Ulisses Guimarães, um dos líderes do novo partido herdeiro do MDB, o PMDB. A versão oficial da Constituição ficou pronta em 1988. Nela havia o restabelecimento da ordem civil democrática e das liberdades individuais,
bem como a garantia das eleições direitas. Em 1989, as primeiras eleições direitas ocorreram e foi eleito como presidente Fernando Collor de Mello. Collor também desenvolveu um governo com forte estabilidade econômica, porém permeado também com grandes escândalos políticos que desencadearam contra ele um processo de impeachment, diante no qual preferiu renunciar ao cargo de presidente. O vice de Collor, Itamar Franco, continuou no poder até o término do mandato, na passagem de 1993 para 1994. Nesse período, um importante dispositivo financeiro foi criado para desenvolver o problema das sucessivas crises econômicas, o Plano Real, elaborado e efetivado por nomes como Gustavo Franco e Fernando Henrique Cardoso. Esse último parlamentar e sociólogo por formação candidatou-se à presidência vencendo o plano e ocupando esse cargo de 1994 a 1998. Depois foi reeleito e governou até 2002. Nas eleições de 2002, um dos partidos que haviam nascido no período da abertura democrática, o PT, Partido dos Trabalhadores, conseguiu eleger seu candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que, a exemplo de Fernando Henrique, governou o país por 8 anos, de 2002 a 2010. De 2010 a 2015, a sucessora de Lula, a também filiada ao PT, Dilma Rousseff. Michel Temer é advogado, professor, escritor e político brasileiro, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro. Presidente do Brasil, de 31 de agosto de 2006 a 1º de janeiro de 2019, empossado após o impeachment da titular Dilma Rousseff. Jair Messias Bolsonaro é um militar reformado e político brasileiro, atualmente filiado ao Partido Liberal. E também temos o Lula, que, com uma boa quantia de voto, conseguiu se reeleger nas eleições de 2022.